Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar a respeito de um assunto que tem sido uma novidade aí entre os investidores, principalmente entre aqueles que não estão mais morando no Brasil, ou seja, você mesmo que é brasileiro, deu saída fiscal aqui do país, ou mesmo está para dar essa saída fiscal, está pensando em fazer a saída fiscal para morar em outro país, às vezes já está em outro país, né, comumente falando aí Suécia, Japão, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, mas você ainda não deu saída fiscal, está estudando a situação e como fazer, o que fazer. O BTG Pactual veio com uma novidade agora no ano de 2024, tá? No que diz respeito aos investimentos, a uma conta transacional aqui no Brasil, né, para investidores não residentes. Então, as famosas INRs, né? O BTG foi lá e criou basicamente dois tipos de contas, tá? Eu vou mostrar aqui no detalhe uma apresentação onde tem algumas informações mais detalhadas, inclusive para quem quiser depois eu vou disponibilizá-la, tá? E aí é só você me chamar aqui embaixo, chamar no Instagram ou mesmo no meu contato que eu deixo aqui sempre abaixo, e eu posso mandar o material também sem problema nenhum. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui hoje é tentar explicar de uma maneira bem simples, tá? Sem muita enrolação, sem muita burocracia. Mas o BTG entendeu que tinha essa demanda, né, de alguns investidores brasileiros que estão lá fora e que querem muitas vezes investir aqui no Brasil, justamente para aproveitar um país onde tem uma taxa de juros mais elevada do que se a gente for comparar com outros, como o Japão, por exemplo, que tem uma taxa de juros próxima a zero, ou mesmo os Estados Unidos, que tem uma taxa de juros ali também comparado com o Brasil menor, né? A gente tem ali uma taxa que varia hoje, né? Na data que eu estou postando esse vídeo, está na casa dos 4,25 a 4,50 nesse range, né? Porque os Estados Unidos ele funciona dessa maneira a taxa de juros lá. Enfim, enquanto que no Brasil, hoje, no cenário que a gente está, a taxa de juros está a 13,25. Tá, Fernão, mas beleza, o que isso significa na prática para esse investidor que está lá fora? Então, o BTG foi lá, criou uma opção de conta, dentre duas, né? Eu já mostro a outra também, mas uma delas você consegue basicamente ter uma conta transacional aqui no Brasil, aplicar em ativos como CDB e previdência privada, tá? Muitas vezes você mesmo que já se mudou para um outro país, até deu saída fiscal, inclusive, mas tinha investimento aqui. Eu já peguei vários casos de clientes, né, que acabaram se tornando clientes que já tinham previdência privada, inclusive aqui no Brasil, e não sabia o que fazer depois, né, justamente porque deu a saída fiscal, não sabia se podia mexer ou não. Enfim, o BTG teve essa solução, tá? Uma conta que permite com que você tenha essa alocação em previdência privada em CDBs do próprio banco. Então, ligando com o assunto da taxa de juros, né, o CDB é aquela alternativa que a gente tem justamente para aproveitar essa taxa de juros mais elevada, tá? Porque hoje você consegue aí, enfim, taxas na casa de 100% CDI, enfim, padrão de mercado onde você já consegue estar exposto a essa rentabilidade maior, tá? Mesmo uma aplicação mais tranquila, é, conservadora, né? Se eu posso dizer assim. Então, enfim, eu vou mostrar na prática aqui, tá? As informações e enfim, a outra conta que o BTG acaba tendo, disponibilizando, é uma conta que ela já permite com que a gente tenha essa movimentação, esses investimentos de fato em mais ativos, ou seja, ela amplia o leque. Claro que isso tem um custo a mais, tá? Eu já adianto isso, eu vou mostrar aqui, mas a gente acaba tendo um custo a mais, mas você acaba tendo essa opção de investir em ações, renda fixa variada aqui no Brasil, tá? Eu já também adianto que mais para frente, provavelmente, eu volte aqui falando a respeito da unificação dessas duas contas, tá? Que provavelmente está sendo trabalhado aí pelo banco e a gente tende a ter esse cenário. Mas por enquanto, para quem quer investir, para quem está precisando, está querendo fazer essa movimentação aqui para o Brasil, a gente tem essa alternativa, tá? A conta transacional aqui do BTG. E vamos lá, vou mostrar aqui na prática para vocês, tá? Vindo para a apresentação de fato aqui das contas, né, para investidores não residentes, ou seja, INR, eu vou começar apresentando aqui de trás para frente, tá? Como vocês podem ver,
a gente tem duas contas, a 4373 e a CDE. Eu vou começar a mostrar um pouquinho já a respeito da CDE, que ela é mais simples, tá? Então, eu vou pegar aqui a apresentação de trás para frente, vou mostrar para vocês. Então, basicamente, a conta CDE, ela é a conta bancária destinada a empresas e investidores domiciliados no exterior que movimentam recursos financeiros no Brasil. Né? Como eu já disse antes, trata-se de uma conta de depósito por meio da qual é possível fazer diversas transações entre contas de diferentes titularidades, porém é restrita a uma variedade menor de investimentos em produtos financeiros. Então aqui a gente está falando basicamente de não tem acesso, por exemplo, à renda variável, aos ativos variados como fundos de investimentos também. Não, é uma conta simplesmente ali, eu posso dizer que mais transacional, tá? E dito isso, não tem muito segredo. Todas essas contas CDS, elas são isentas de custos de manutenção e anuidades, ou seja, das duas que eu estou apresentando para vocês, entre a 43 e a CDE, 4373 e a CDE, a CDE é que tem isenção, né? Então ela tem essa limitância apenas aos CDBs do próprio banco e ativos, né, fundos de previdência privada, porém ela não tem custo nenhum, custo algum. Aí você pode fazer, inclusive, movimentações transacionais, como Pix, TED, tranquilamente. Inclusive, tem um cliente que que não mora no Brasil mais, já deu saída fiscal, mora em Portugal e tem imóvel de aluguel aqui no Brasil. Acaba recebendo, muitas vezes, movimentando o que ele recebe de aluguel através dessa conta, tá? Então, é um exemplo aí que, tranquilo, você pode fazer. Não vai ter esse saldo bloqueado, enfim, não. Além de também ter, inclusive, o cartão de crédito, tá? O BTG acaba liberando esse cartão para você fazer o uso nessa conta CDE, tá? Então, trazendo aqui já a comparação, eu vou entrar mais no detalhe da 4373, mas a CDE é sem custo, ela permite as transferências de contas, né, entre contas de diferentes titularidades por meio de TED. Acesso restrito a investimentos, como eu já falei, apenas a CDB do próprio BTG, e previdência, tá? Poupança também, mas a gente acaba considerando mais previdência e CDB, tá? Então, ele tem o IOF em operações de câmbio, tá? E ela é como uma conta corrente para INRs. E agora já voltando para 4373, aqui a gente tem um pouco mais de regras, tá? Então, vamos lá. A gente está falando que a resolução 4373, ela regulamenta a conta bancária voltada para investidores e empresas domiciliados no exterior que desejam investir no mercado financeiro brasileiro. Qualquer investidor ou organização que queira investir em produtos financeiros do Brasil precisa abrir essa conta em uma instituição financeira autorizada pelo Bacen, tá? Então, seguindo uma série de normas e regras. Inclusive, você consegue ver essa resolução escaneando esse QR Code aqui embaixo. Você pode fazer isso aí no vídeo, né? Dar um pause, enfim, e você vai conseguir saber dessa resolução, tá? E aí, aqui a gente tem a questão, eu não vou entrar muito nesse detalhe, já quero partir mais para o custo, a ideia é fazer algo mais direto aqui mesmo, tá? Então, como eu comentei, a 4373, ela já vai ter alguns custos, justamente porque é uma conta que permite você investir, por exemplo, em renda variável, ativos como fundos imobiliários, ações, ou diferentes tipos de títulos de renda fixa, tá? Então, para patrimônios abaixo de 20 milhões, a gente tem um custo para a pessoa física de R$ 24.000 ao ano, tá? E para a PJ, é de R$ 48.000 ao ano. E aí, conforme a gente tem o patrimônio aumentando, então de 20 a 40 milhões, a gente tem 12 bips, que seriam 12% ao ano, tá? E para a PJ, continua os R$ 48.000 ao ano. E como vocês podem ver, vai diminuindo conforme aumenta o patrimônio. Beleza? Aqui também acho que não tem muito segredo. Eu vou passar um pouquinho aqui mais direto, porque não tem muito segredo, tá? Então, um detalhe muito importante da 4373, resumindo essa tela toda aqui, significa que o quê? Essa conta, essa operação toda que o BTG faz, ela acaba tendo esse custo mais elevado, porque no final das contas, o BTG fica responsável por emitir todos os tipos de transações que acontecem do investidor não residente que quer fazer uma alocação em renda variável, por exemplo, ou em um título
que seja ali de renda fixa, e só que como ele é um investidor que deu saída fiscal, é como se ele não tivesse fazendo essa operação aqui, como se os órgãos, como a B3, enfim, ou, outros órgãos regulatórios, não conseguissem saber de fato, e muito menos a Receita também, né, o que exatamente você está fazendo. Então, o BTG ele fica responsável por colher todas essas movimentações e, inclusive, repassar à CVM, tá? O órgão regulatório do mercado financeiro, Comissão de Valores Imobiliários, e é um trabalho em conjunto com os dois. Portanto, o BTG acaba tendo esse custo, né, cobrando essa taxa que eu apresentei ali em cima, e inclusive a CVM também tem a taxa, tá? Então, o Banco BTG, na figura de representante legal, ele compromete-se a fazer informes periódicos das carteiras dos INRs à CVM, assim como garantir que as operações no mercado de capitais aconteçam dentro dos termos previstos na resolução, tá? O que eu acabei de falar, e aí aqui já mostrando as taxas, né, de fiscalização que a CVM acaba cobrando de acordo aí com a faixa de patrimônio. Abaixo de 11 milhões e 1 centavos, a gente tem essa taxa CVM de R$ 40.193,15, tá, ao ano. E essa taxa aumenta conforme o patrimônio aumenta aqui também, tá? Então, como vocês podem enxergar aí, a gente vai tendo essa taxa aumentando. Resumindo a ópera, a gente tem duas taxas, né? Aliás, tem mais algumas taxas, já entro nesse detalhe, mas a CVM acaba cobrando uma taxa e a própria instituição, o próprio banco, tá? Justamente por conta dessa fiscalização mais próxima que eles precisam estar fazendo, esse acompanhamento mais próximo dessas operações e desses reportes que eles, inclusive, precisam fazer aos órgãos competentes, tá? Então, a cobrança ela é anual e ela tem o vencimento sempre no dia 10 de maio, tá? Com base no patrimônio líquido da conta em 31 de dezembro. Quase como se fosse ali um imposto de renda anual ali que o investidor acaba tendo que declarar, tá? Então, inclusive, mais uma taxa ali de registro, né? No protocolo do registro, a gente tem uma taxa aí de 25% do valor da primeira ficha da taxa anual de fiscalização, no caso 10.048, aí no exemplo, tá? Então é uma cobrança única a ser recolhida antes da abertura da conta. E aí aqui, na parte de tributação dos ativos, não vou entrar tanto no detalhe, eu deixo a tela aqui, vocês podem pausar no vídeo e ver com mais calma, tá? Mas no que tange renda fixa, por exemplo, a gente segue a mesma tabela regressiva aqui do investidor brasileiro normal, tá? O que ele traz aqui, principalmente, é a comparação. No caso, se você for um não residente que esteja em um paraíso fiscal, aí você vai ter algumas diferenças, tá? Aqui você vai ter só 15% de imposto de renda, independente ali da aplicação que seja fixa, tá? E não segue essa tabela de regressiva aqui, padrão que a gente tem. No ganho na venda de ações em bolsa de valores, por exemplo, também uma diferença bem grande é que ela é isenta, tá? Quando você está ali em um paraíso fiscal, diferente, novamente, em, do investidor que está no Brasil, né? Então, enfim, rendimentos provenientes de FIA, 10%, enquanto que 15% aqui, residente em paraíso fiscal ou residente no Brasil. Então, enfim, vocês podem ver essas diferenças aí. Aqui, mesma coisa, tá? Deixar para vocês. Comentei que era residente em paraíso fiscal, mas não, é não residente em paraíso fiscal. Então, definição do paraíso fiscal, tá? A gente tem países ou dependências que não tributam a renda ou que atributam a alíquota inferior a 20%. Ou cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade. A lista completa, então, fica aqui nesse QR Code, para você também dar uma olhada aos países, né, que possuem, que são paraísos fiscais, tá? Então, eles têm essa regrinha diferente aqui nessa conta 4373 do BTG. Inclusive, mais uma taxa que daí a B3 acaba cobrando, né? Que seriam a CBLC, normal, os custos.
tradicionais que a gente acaba tendo ali da B3, tá? Quanto com movimentação ou posição de ativos, a gente acaba tendo esse emolumento aqui de 152,85 centavos. Então, não são permitidos de titularidade, né, salvo exceções ali previstas na resolução 4373. Então, também não são permitidos investimentos fora do mercado organizado e não permite investimento em previdência, tá? Então, se a ideia é investir em previdência, tem essa estratégia, a 4373, por mais que você queira investir em outros ativos também, ela não vai poder fazer parte dessa estratégia de fato, tá? E aí, aqui, pessoal, acho que vale ressaltar também que, de maneira geral, o BTG já vem sinalizando que pode haver algumas mudanças, que daqui a um tempo essas duas contas possam ser integralizadas, né? E talvez possam ser isentas de custo. Mas isso ainda é algo que está sendo discutido, não sabemos, não temos previsão nenhuma de quando isso pode acontecer. Portanto, se a sua ideia é investir, né, aqui no Brasil, alocar um recurso, faça, não precise aguardar isso, tá? Muito pelo contrário, você está deixando de rentabilizar mais seu patrimônio, até porque a gente tem um cenário de taxa de juros aqui mais alta agora, tende a aumentar mais um pouco na data que eu estou postando esse vídeo, né? E a gente pode aproveitar muito bem, tá? Então era isso, tá, pessoal? Um vídeo um pouco mais direto aí, mostrando na prática alguns detalhes. Eu acho que existe muita questão de você dar alguns pauses aí para anotar algumas coisas, de fato. Mas qualquer outra dúvida que tenha ficado, eu me coloco à disposição. Pode me chamar no WhatsApp, no meu Instagram. A gente conversa, marca uma reunião também para auxiliar em mais alguma coisa, mais alguma dúvida que tenha ficado. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.